Olá, ouvintes da Rádio do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou a Clara Caetano, repórter da Rádio MP, e estou aqui com o Alender Barreto, que é coordenador da SECRAD, a Coordenadoria de Combate ao Racismo e todas as outras formas de discriminação, do MPMG. Olá, Alender, tudo bem? Olá, Clara, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre o Dia Internacional contra a Discriminação Racial e trazer para vocês um programa institucional do Ministério Público que trata justamente da discriminação dentro da instituição e o doutor Alender vai dar mais detalhes para a gente. Mas primeiro eu queria contextualizar sobre esse Dia Internacional contra a Discriminação Racial, que é uma data instituída pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, em memória a um massacre de Sharpeville, que ocorreu na África do Sul em 1966. A data tem o intuito de reconhecer essa batalha e as conquistas dos direitos sociais. Então, agora nós vamos falar sobre o papel do Ministério Público no combate à discriminação racial. Essa luta que, como a data da ONU nos diz, é mundial, mas nós temos questões no Brasil, que é um país muito miscigenado e tem traços de várias culturas e várias etnias, desafios maiores que de outros lugares. Então, o Ministério Público entra numa questão muito importante, né, doutora Lender? Sim, Clara, muito importante. O Ministério Público ele tem um papel primordial no combate ao racismo no Brasil, né? O desenho do Ministério Público na Constituição de 88, ele já delineia que o Ministério Público ele está implicado com o combate ao racismo e o combate a todas as outras formas de discriminação. E o contexto brasileiro de um racismo que a gente diz que ele estrutura as relações sociais, políticas, econômicas, implicam o cotidiano das pessoas, essa temática ela se torna primordial na atuação do Ministério Público, né? Como um agente de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais, né? E dos individuais indisponíveis, o Ministério Público ele tem, ao tempo que ele tem uma missão de combater o racismo, ele também tem a missão de promover a igualdade racial. Então, da mesma maneira em que ele deve enfrentar no âmbito criminal a prática racista, o Ministério Público tem um papel de promoção da cidadania, é clara, que é a promoção da igualdade racial. Nós vivemos uma história de escravização do povo negro que repercutiu numa história de violência, né, de apagamento, de subalternização, que a abolição formal da escravatura não deu conta de amparar. Então, nós dizemos que o racismo é filho desse processo colonial de escravização das pessoas negras. E o Brasil, com todo esse histórico, é uma chaga grave que nós temos que lidar com ela e de todas as formas, de todas as frentes de atuação. Quais estruturas que a gente tem especificamente no nosso Ministério Público aqui de Minas Gerais que trabalham voltadas justamente para essa luta? Ótima pergunta, Clara. Primeira coisa que é importante pontuar é que o Ministério Público, como um todo, ele está estruturado para enfrentar o racismo. O que eu quero dizer com isso? Todas as promotorias do Estado, elas têm esta missão, esse objetivo, essa atribuição, essa função de enfrentar o racismo. As promotorias únicas, as promotorias de direitos humanos, enfim, toda a estrutura do Ministério Público, e é importante frisar, independentemente da área especializada de atuação, né, eu vou chegar nisso, da área especializada de combate ao racismo, mas todo o MP tem a missão de enfrentar o racismo, seja no âmbito do meio ambiente, do racismo ambiental, no âmbito da saúde pública, e enfrentar os gargalos de acesso à saúde da mulher negra, no âmbito educacional, de obrigar o sistema educacional, de fiscalizar o sistema educacional para a aplicação da lei sobre o ensino da cultura afro e indígena no Brasil. Enfim, no âmbito do consumidor, relações raciais no âmbito do consumidor, no âmbito da cultura, dos direitos culturais, especialmente das religiões de matriz africana, dos povos tradicionais, quilombolas, toda
a atuação do Ministério Público, independentemente da área, ela está implicada com o enfrentamento ao racismo. E nos últimos anos, né, em 2021, uma das medidas louváveis, novas e de vanguarda do Procurador-Geral de Justiça, né, Dr. Jabas Soares Júnior, foi a criação de uma estrutura especializada de combate ao racismo e todas as outras formas de discriminação. E é uma leitura importante que o procurador-geral faz da dinâmica da vida social, demonstrando que o Ministério Público ele tinha que se engajar no enfrentamento ao racismo, criar uma estrutura especializada, e eu, como primeiro coordenador dessa pasta, né, o objetivo é dar fundamentos, né, dar subsídios técnicos para as promotoras e os promotores de todo o Estado, fazer interlocução do Ministério Público com outros órgãos públicos, entidades da sociedade civil, né, movimentos sociais, para que o Ministério Público também compreenda melhor como são as dinâmicas do racismo, essa estrutura, né, a Coordenadoria de Combate ao Racismo e todas as outras formas de discriminação, Resolução 5 de 2021, de fevereiro de 2021, cria esse órgão auxiliar das promotoras e dos promotores de todo o Estado. Isso a gente analisa, lê esse gesto como uma grande conquista do povo mineiro e que o Ministério Público se coloca, inclusive dentro do Ministério Público brasileiro, à frente, puxando esse debate, né? Cumprindo, na verdade, uma missão. É um dever de casa que nós estamos fazendo, malgrado estejamos à frente de outros ministérios públicos, mas é uma missão que foi descrita na Constituição e que está na gênese da própria natureza do Ministério Público de enfrentamento ao racismo. E como que funciona esse fluxo de trabalho? Como que denúncias, por exemplo, chegam até as promotorias ou os promotores e daí isso parte para a coordenadoria? Como são geridas essas questões? A coordenadoria ela tem um âmbito de atuação estadual e a gente obedece à sistemática de independência dos promotores do interior, que tem autoridade para decidir sobre eventual investigação ou ajuizamento de ação penal. Nós ficamos, né, na retaguarda do apoio técnico. Essas denúncias chegam, sejam pela ouvidoria, né, do Ministério Público, que é um canal democrático muito importante da população de acesso ao MP, seja através de boletins de ocorrência da Polícia Militar ou de investigações da Polícia Civil, e seja também por notícias da imprensa, né, que também tem um papel muito importante em apontar esses crimes de ordem racial que acontecem no estado de Minas Gerais. Então, nós também estamos abertos a receber essas denúncias e, a depender do local onde o crime acontece, nós repassamos essas denúncias para o promotor competente e nos colocamos aqui à disposição para um apoio técnico ou eventual atuação em conjunto na investigação e na responsabilização dos envolvidos com a prática de crimes raciais e de ódio. Tem uma estrutura, um fluxo de trabalho muito bem definido para o combate a esse tipo de crime, a prevenção também, com campanhas, vários tipos de formatos de materiais que o Ministério Público produz para tentar evitar que isso aconteça, que seria o ideal. E também existe um planejamento, projetos institucionais para que esse racismo estrutural seja combatido dentro da instituição. Queria que você contasse um pouco mais sobre esses projetos, como que eles são desenvolvidos, como que é identificado esse racismo estrutural dentro da própria instituição. Muito importante, Clara, porque desde a criação da Coordenadoria de Combate ao Racismo aqui no Ministério Público de Minas Gerais, nós entendemos que o racismo ele não é algo episódico, ele não é algo isolado, ele deve sim ser enfrentado como prática de crime, né? Essa é a frente persecutória de investigação, mas ele extrapola o crime, né? O racismo ele está além do ato individual de uma pessoa contra outra ou contra uma coletividade. O racismo ele permeia as relações. Isso não é uma visão de mundo. Isso não sou eu que acho que o racismo permeia as relações. Isso não diz respeito a uma subjetividade, um olhar que eu tenho sobre o mundo. O racismo, ele é estrutural porque os dados dizem que eles estruturam as relações. Os dados econômicos que colocam
a população negra numa situação sempre de subalternidade, né? Os dados de acesso à saúde, que demonstram a mesma coisa, os dados que apontam que a população negra, seja o jovem negro, seja a mulher negra, são as principais vítimas, né, de homicídio e de violência doméstica e familiar e de feminicídio. Os dados no plano educacional que demonstram que o analfabetismo, por exemplo, incide de forma mais grave as pessoas negras. E, de um outro lado, uma estrutura de privilégio que sempre tem, né, o corpo branco no topo do ranking. Por isso que a gente fala que o racismo ele é estrutural, né, porque ele permeia as relações sociais, econômicas, políticas, culturais no Brasil. Portanto, Clara, não é possível enfrentar o racismo estrutural apenas na perspectiva da responsabilização do indivíduo criminoso. É preciso ter uma ação mais abrangente, mais ampla, de letramento, de educação, de formação, para que comecemos a problematizar a questão racial no Brasil e reverter esse quadro. Para tanto, né, para debater isso dentro do Ministério Público, nós criamos grupos de trabalho de enfrentamento ao racismo institucional, que se reúnem periodicamente para debater a temática. E dentro desse grupo, né, nós entendemos que antes de qualquer medida interna do MP, para eventual tratamento do racismo institucional, nós deveríamos fomentar uma cultura de enfrentamento ao racismo, delineando um projeto de educação antirracista, e foi daí que nasceu o Sobretons, que é o programa institucional antirracista do Ministério Público de Minas Gerais, que no ano de 2023 nós trabalhamos intensamente, mobilizando todo o Ministério Público, né, colaboradores, servidores, promotoras e promotores, procuradoras e procuradores, em torno da questão racial. O Sobretons, portanto, nasce, né, do debate no GT Antirracismo do MP, e ele ganha a sua forma com a adesão da Administração Superior da Procuradoria-Geral de Justiça, que entendeu, como eu disse anteriormente, que o enfrentamento ao racismo não é algo de um setor do MP, por exemplo, da coordenadoria que eu estou à frente. Ele deve ser encampado pelo Ministério Público de uma forma integral. E o modo de execução desse programa foi uma estratégia muito importante, que era colocar o racismo no cotidiano da instituição. É importante, né, o dia 21 de março, por exemplo, é importante marcar essa data e falar sobre o racismo, assim como problematizar o 13 de maio e reverenciar o dia 20 de novembro. Porém, o debate sobre o racismo ele não pode se resumir às datas de celebração ou de questionamento. O combate ao racismo ele deve estar no cotidiano. E aí nós conseguimos, com muito sucesso, em 2023, com as pílulas antirracistas, são pílulas informativas, né, que trabalham com conceitos, né, que estão aí na crista da onda do debate, né, e nós conseguimos trabalhar de forma muito objetiva, com embasamento teórico, acadêmico, legal. A gente conseguiu inserir isso na rotina da instituição, utilizando todos os canais de comunicação do Ministério Público, né, desde o e-mail institucional, passando pela publicação no site oficial do Ministério Público, até ao WhatsApp institucional, para chegar a todos os quadrantes do Estado e a todas as pessoas que compõem o Ministério Público, desde as procuradoras e procuradores, passando pelas promotoras e promotores, servidores e servidoras e colaboradores do Ministério Público. Então, temos aí um ano já que o programa foi lançado justamente nessa mesma data que a gente está tratando no programa de hoje. E quais são as repercussões que já são possíveis de perceber dentro do Ministério Público desde que foi lançado o programa? Já teve um feedback das pílulas? Como que isso tem chegado até aí? O feedback é excelente, a gente teve uma resposta muito positiva de toda a instituição. Nós, obviamente, de algum modo, trabalhamos com temas que às vezes são delicados e representam até alguma surpresa
surpresa para as pessoas e a gente teve um feedback importante, um feedback de empoderamento das pessoas, de falarem sobre o tema. Nós tivemos um fortalecimento do debate interno, de trazer a pauta para o centro do debate. Isso foi muito relevante. Ô, Clara, a intensidade da fala de 2023 sobre o racismo, de algum modo, ela atingiu, né, as pessoas, a instituição, e que acabaram se implicando com isso, né, entrando no debate. Isso nós recebemos congratulações e percebemos também muitas pessoas que de fato tiveram uma abertura de horizontes, né, sobre a questão racial, seja por perceber equívocos que eram naturalizados por todos, né? Não estamos aqui numa posição puritana de educadores, né? Mas eu falo que todas as pessoas estão envolvidas quando estamos a falar de um racismo que estrutura a própria formação, né, do indivíduo. Isso tocou muitas pessoas assim de perceberem eventuais equívocos, né, no tratamento, eventuais dificuldades, eventuais óbices, e se de um lado a gente conseguiu implicar pessoas brancas, né, no enfrentamento ao racismo, porque essa luta é de todas as pessoas, nós conseguimos também engajar as pessoas negras, né, e, de certa forma, fortalecer a luta dessas pessoas. E as pílulas foram divulgadas também, né, no portal do MP, o público externo teve acesso a esse material, mas acredito que a própria repercussão interna tenha também um impacto na sociedade de forma geral. Como que você avalia isso? Ah, sim, eu acho que essa pergunta é muito boa. O Foco de 2023 foi um olhar para dentro, sabe, claro. E aí eu vou até falar sobre 2024, que é uma abertura mesmo para o todo, né? Para outras interações, para outras instituições, para o setor privado, enfim, para as corporações, para o futebol, para o cinema. Nosso objetivo é uma expansão dos sobretons de 2024. Mas 2023, ele teve um olhar para dentro, sabe? Nosso objetivo em 2023 não era repercutir fora, né? Embora a luta interna repercuta, porque o Ministério Público é uma instituição pública, uma instituição que trabalha com interesses sociais, né? Então, qualquer movimentação interna, ela repercute no público externo. Mas eu considero essa pergunta muito relevante, muito importante, justamente por essa linha de raciocínio que eu acabo de traçar e que essa pergunta enseja. A gente entende, né? A gente fala que ao fazer o letramento interno, ao rever posturas, ao estabelecer essa pauta, né, ao criar uma cultura antirracista no MP, nós estamos fazendo o dever de casa para a atuação para fora. O que a gente percebe é que o olhar para dentro, o investimento numa formação interna dos membros do Ministério Público, servidores e colaboradores, o objetivo, ao fim e ao cabo, é o tratamento adequado das questões da sociedade. Porque é essa estrutura, né, do MP, são esses membros, servidores e colaboradores que atenderão às demandas. Então, nós teríamos e estamos preparados para receber essas demandas. Eu vejo assim os sobretons em 2023, malgrado o objetivo fosse de um letramento interno, ele inquestionavelmente é um grande produto também para o público externo. E você adiantou, já que existem planos de expansão, que o projeto para 2024 já está bem articulado. O que que você pode contar para a gente? O projeto está bem articulado, ô Clara. A gente pensa em abrir diversas frentes, né? A gente pensa em envolver o futebol, né? Que a gente tem uma incidência de racismo nos estádios, nos gramados. A gente pensa em envolver setores da cultura, né? Como o cinema. A gente já fez essa investida em 2023 com manifestações da capoeira e do samba no MP. A gente pretende seguir nessa toada, né? Envolvendo essas
expressões de arte, em especial de matriz africana, do povo negro. Vamos envolver o setor privado, as corporações. A gente pretende, a partir desse grande projeto que nós estamos desenvolvendo no MP, estabelecer novas parcerias e levar o debate também para o público externo e fortalecer com o amparo do Ministério Público. E fica então também um convite, né, a instituições que queiram ser parceiras, por exemplo, times de futebol, todo tipo de entidade, de organização que quiser se prontificar, pode também entrar em contato com o Ministério Público para sugerir, por exemplo, ideias de como participar, como apoiar esse projeto que é tão importante, né? Como que pode ser feito esse contato? Ótimo, Clara, é verdade. Eu acho que nós estamos abertos aí para parceria, para diálogos, né, para conversas, para a gente entender como a gente pode ajudar instituições, né, entidades no enfrentamento ao racismo. Esse contato pode ser feito através do e-mail, né, da Secrad, que é ccrad@mpmg.mp.br. Também poderia entrar em contato com a Ascom, do Ministério Público, né, que é uma parceira nossa na produção dos sobretons, né? A gente terá o maior prazer de estabelecer esse diálogo e de construir uma pauta interessante. Perfeito. Então, tem um caminho trilhado para o futuro em relação ao combate à discriminação racial no Ministério Público, bem traçado para que isso evolua cada vez mais e a gente possa pensar em não ter a necessidade desse tipo de combate especializado, né? É claro, sim, tem um caminho traçado, tem uma programação estabelecida, justamente para que o enfrentamento ao racismo, insisto, não seja algo episódico e esporádico da atuação do Ministério Público. O nosso programa, ele tem como objetivo fazer com que o enfrentamento ao racismo esteja presente no todo da instituição e se torne rotina e cotidiano do Ministério Público. Agradeço muito a sua presença, doutora Lender. Deixo aberto o espaço para que você volte sempre para contar mais para a gente sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos por aí. Fica aí o convite, então, para o retorno. Ótimo, Clara, é uma satisfação muito grande falar com você, falar com a Rádio do MP, e eu me coloco à inteira disposição para falar de outros projetos de enfrentamento ao racismo religioso, a outras formas de discriminação também que nós trabalhamos em outras frentes, e será um grande prazer.